Fala Master, chegamos no módulo 5 do nosso curso Milagre Master Estatística. Aqui nós vamos estudar as medidas de tendência central. Galera, essa aula será disponibilizada de forma gratuita no YouTube. Então, se você chegou aqui porque precisa tirar 10 na tua próxima prova de estatística ou porque quer garantir todas as questões de estatística na tua prova do Enem, vocês estão no canal certo. Nos sigam nas redes sociais, se inscrevam no Mastermática, ative o sininho para ficar ligado em todo o conteúdo e não esquece de deixar o joinha nesse vídeo. Perceba que nesse módulo nós vamos pegar o recorte teórico das medidas de tendência central, moda, média e mediana. E aumentando o nosso repertório matemático, nós vamos entender no módulo seguinte como o Enem nos cobra em relação a esse conteúdo. Nós vamos aplicar o que aprenderemos aqui em questões do Enem, entendendo o rastro que o Enem deixou. Então, vem comigo. Medidas de tendência central. Vamos entender em dois exemplos. Exemplo 1, nós temos aqui uma tabelinha organizando as notas que os meus alunos tiraram e as respectivas quantidades de alunos, que é a frequência absoluta já estudada nos primeiros módulos. Então, quantos alunos tiraram nota 4? 5 alunos. Quantos alunos tiraram nota 7? 2 alunos. Quantos alunos tiraram nota 8? 2 alunos. E quantos alunos tiraram nota 10? Apenas um aluno. Essa quantidade de alunos, novamente, é a frequência absoluta, representa a quantidade de cada nota analisada. De acordo com essa situação, vamos aprender a determinar a média, a mediana e a moda. Veja, a primeira coisa que devemos fazer é colocar esses dados brutos em ROL. Percebe a diferença? Agora você entende os conceitos. Dados brutos, ROL, já passamos por todos eles. Colocar os dados brutos em ROL significa ordená-los, deixá-los de forma crescente. Então tá aqui, ó. Nós tivemos quantas notas 4? 5. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta nota 4. Nós tivemos quantas notas 7? 2. Quantas notas 8? 2. E quantas notas 10? 1. Eu preciso que vocês entendam que dessas 3 medidas de tendência central, a medida que precisa necessariamente da análise dos dados em ROL é a mediana. E vocês vão entender por quê. Média, letrinha A. Como calcular a média? Pessoal, a média é a soma de todos os termos dividido pela quantidade de termos. Muita gente vem com uma dificuldade de matemática básica em relação à média aritmética simples e média aritmética ponderada, que é aquela que nós aprendemos a calcular com os pesos. Lembra, você vai fazer um vestibular e você quer fazer para engenharia. A prova de matemática vai ter peso 5, a de português vai ter peso 3. Mas se você quer fazer para licenciatura em língua portuguesa, por exemplo, ao contrário. A prova de língua portuguesa vai ter um peso maior que a prova de matemática. O que eu preciso que você entenda e quebre esse paradigma agora é que, na essência, a média aritmética simples e a ponderada, elas vão ter o mesmo sentido. Somar todos os termos e dividir pela quantidade de termos. Como assim, Ed? Veja, você tem 5 notas 4. Você não vai colocar 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 5 vezes. Aí você tem 2 notas 7, você não vai colocar mais 7 mais 7, 2 notas 8 mais 8 mais 8, e uma nota 10 mais 10. Olha como vai ficar enorme essa tua conta. Se você tem 5 notas 4, qual a soma dessas notas 4? 4 vezes 5. Se você tem 2 notas 7, você vai ter quantos pontos daí? 7 vezes 2. 2 notas 8, 8 vezes 2. Uma nota 10, 10 vezes 1. É isso aqui. A essência é a mesma, eu só estou calculando de maneira mais prática. Ao invés de fazer 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 5 vezes, eu faço 4 vezes 5.
E no denominador eu devo somar a quantidade de termos. Muita gente aqui quer somar a nota, quer somar a variável em análise. Cuidado! Você precisa somar a quantidade de notas. 5 mais 2 mais 2 mais 1. Tendo feito isso, 4 vezes 5, 20. 4 vezes 5, 20. 7 vezes 2, 14. Vamos corrigir aqui o marca-texto. 8 vezes 2, 16. 10 vezes 1, 10. Professor, e no denominador? O que é que a gente faz? Simples, pessoal. O que é que você vai ter, ó? Corrigindo aqui, deixando o nosso marca-texto bonitinho. 5 mais 2 mais 2 mais 1 dá 10 também. Então, olha essa soma. 14 mais 16, 30. 30 mais 20, 50. 50 mais 10, 60. 60 dividido por 10, 6. Essa é a tua média. Simples, tranquilo. Soma-se todos os termos e divide pela quantidade de termos. Se você tem a frequência de cada termo, você multiplica cada termo pela frequência para saber a soma total daquele termo. Letra B, mediana. Aqui eu peço extrema atenção. A mediana, ela significa o termo que está no centro da tua distribuição em rol, da tua distribuição ordenada de maneira crescente ou decrescente. Se você não colocar os termos em rol, certamente você errará a mediana. E existem duas maneiras de você calcular a mediana. Vai depender da quantidade de termos. Se a quantidade de termos for par ou ímpar. Por isso que estamos fazendo dois exemplos. Aqui nós temos 10 termos. Nós temos uma quantidade par. Professor, como é que eu faço para saber calcular a mediana com uma quantidade par de termos? É simples. Pega essa quantidade e divide por 2. Não são 10 termos? 10 dividido por 2, 5. Como é que vai ser a mediana, então? A mediana vai ser a soma do quinto termo mais o sexto termo. É o resultado da divisão. Você vai pegar aquele termo mais o subsequente. Se ao invés de 10 fossem 50, se você dividir 50 por 2, vai dar 25. Seria o 25º mais o 26º dividido por 2. Se fossem 100, você pegaria 100 e dividiria por 2. Não dá 50? Seria o 50º mais o 51º dividido por 2. Perceba que não é 5 mais 6. É o quinto termo mais o sexto termo do rol. Aí voltando aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. O quinto termo é 4 e o sexto termo é 7. Nós vamos somar 4 mais 7 e dividir por 2. 4 mais 7 dá 11. 11 dividido por 2, 5,5. Essa é a mediana. E a moda? A moda é a medida de tendência central mais simples. É o termo com maior frequência, o termo que aparece mais vezes. Nesse contexto, qual foi a nota que mais apareceu? Ora, a nota 4. 5 alunos tiraram nota 4. Na distribuição, é a nota que mais aparece. Essa é a minha moda. Agora vamos para a parte final desse módulo. Vamos para o exemplo 2. É a mesma coisa. Contudo, a quantidade de termos aqui será ímpar. Quantas notas 1 foram tiradas? 3. Quantas notas 5? 4. Nós tivemos 4 alunos tirando nota 5. Quantas notas 8? 5 alunos. E quantas notas 9? 3 alunos. Já dá para perceber que a moda é 5. Que a moda é 8. Porque 5 alunos tiraram nota 8. É a nota que mais se repete. Coloque em rol. É essencial para o cálculo da mediana, que olha para o termo central da distribuição crescente ou decrescente. Letra A, média, que é a mesma coisa. Preciso somar todos os termos e dividir pela quantidade de termos. Essa é a essência, Master. Você tem 3 notas 1. Você não vai somar 1 mais 1 mais 1. Você tem 4 notas 5. Você não vai somar 5 mais 5 mais 5 mais 5. Não, a gente precisa ganhar tempo. Se 3 alunos tiraram nota 1, qual o total de pontos dessa nota? 1 vezes 3. Se 4 alunos tiraram nota 5, qual o total de pontos? 5 vezes 4. Se 5 alunos tiraram nota 8, qual o total de pontos daí? 8 vezes 5. E se 3 alunos tiraram nota 9, qual o total de pontos daí? 9 vezes 3. Olha quanto tempo você ganhou. Soma todas as notas e divide pela quantidade de notas. Então eu vou dividir aqui, ó, por 3 mais 4 mais 5. Por favor.
No denominador, não confunda. Não some as notas. Média, qual é a essência? A soma de todos os termos, dividida pela quantidade de termos. 1 vezes 3 dá 3, 5 vezes 4 dá 20, 8 vezes 5, 40 e 9 vezes 3, 27. A soma dos denominadores, 3 mais 4, 7, 7 mais 5, 12, 12 mais 3, 15. Se você olhar com calma, 3 mais 27 dá 30. 20 com 40 dá 60. 60 mais 30, 90. E 90 dividido por 15, nós vamos ter uma média de 6. Letra B, mediana. Vocês estavam esperando, né? Quantidade ímpar de termos. Nós temos 15 termos. Como determinar qual termo será a mediana? Aqui é simples. Manha, quando você tiver uma quantidade ímpar, divide essa quantidade por 2. 15 dividido por 2 dá 7,5. Sempre dará um número decimal, 0,5. Qual vai ser a mediana? O próximo termo inteiro. Se a divisão deu 7,5, a mediana vai ser o oitavo termo. Não será 8, será o oitavo termo do rol. E aí eu vou olhar o oitavo termo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Pessoal, eu coloquei isso aqui de propósito. Foi uma coincidência. O oitavo termo do rol ter dado 8. Poderia ter sido 9, 10, 5. Você coloca em rol e conta. Se são 15 termos, 15 dividido por 2, 7,5. Qual será a mediana? O oitavo. Se fossem 21 termos, 21 dividido por 2, 10,5. A mediana seria o 11º, não seria 11, seria o 11º termo do rol, organizado em ordem crescente. Então, mediana 8. E para terminar, qual é a moda? O termo com maior frequência nós já mostramos assim que analisamos os dados. A moda é 8. Por quê? É o termo que aparece mais vezes. 5 alunos tiraram nota 8. Quando você faz a distribuição, é o termo que mais aparece. Média. Soma-se todos os termos e divide pela quantidade de termos. Mediana, termo central, depois que você coloca em rol. Veja que existe uma diferença na hora de você determinar a mediana e vai depender da quantidade de termos, se for par ou ímpar. E moda, o termo que mais se repete dessa distribuição. Esse recorte teórico é o que você precisa saber para acertar todas as questões das medidas de tendência central, média, mediana e moda. Agora, no próximo módulo, nós vamos ver como o Enem cobra esse conteúdo. Fica ligado!